As festas de final de ano chegaram aí. Natal, Ano Novo, festas tanto quanto tradicionais, mas para que muitas pessoas, principalmente quando falamos da comunidade LGBTQIAPN+, pode ser um momento tortuoso, de lembranças dolorosas e da presença de pessoas que as torturam. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o desejo de ser aceito, sobre o desejo de se sentir pertencente e, principalmente, de conquistar o amor e a aceitação de pessoas que não querem te prover isso, passando dicas pessoais minhas de como construir mais a sua própria autoestima, de construir a sua autoindependência e começar a valorizar as pessoas que realmente tem feito e atuado para merecer estar dentro da sua vida. Nesse episódio do Brisa da Bri, a conversa é um tanto quanto íntima e eu espero que você goste bastante, mas também prepare o coração porque a gente vai tocar em tópicos que são um tanto quanto sensíveis. Antes de irmos ainda mais fundo nessa brisa de final de ano, que é o meu presente para você, nada melhor do que me apresentar. Meu nome é Briana Naschi, eu sou apresentadora desse podcast que resgata, de certa forma, conteúdos que eu já criei no passado. Um tanto quanto íntimo, onde eu compartilho com vocês as minhas brisas, os meus pensamentos e as minhas reflexões sobre os mais diversos assuntos. Portanto, eu já te convido a contar aqui embaixo nos comentários o que as datas de finais de ano significam para você. Neste clima de Natal, eu também quero anunciar que o nosso podcast e esse canal tem um Apoia-se. Esse é um projeto totalmente independente, onde a sua contribuição direta permite com que eu continue criando esses conteúdos. Nos comentários e na descrição você vai encontrar o link para o nosso Apoia-se do Brisa da Bri. Lá você vai receber conteúdos antecipados e caso você escolha o segundo tier, que é sigilo, você também vai ter acesso a um podcast exclusivo para os assinantes, onde eu converso sobre assuntos um tanto quanto mais 18 que devem ser permanecidos no sigilo apenas para uma seleta seleção de pessoas. Se você se encaixa e tem interesse em conversar comigo sobre esses temas que vão além das nossas brisas por aqui, eu te convido a conhecer mais sobre o assunto e apoiar diretamente a continuidade do nosso podcast. O tema desse podcast veio até a minha mente porque esse período de festas de final de ano é um momento muito reflexivo para mim. Onde eu não apenas reflito sobre os desafios que eu tive nesse último ano, como também eu reflito sobre essas tradições religiosas e um tanto consolidadas na nossa sociedade, como Natal, Ano Novo e etc., dizem sobre quem eu sou, sobre o que eu gosto e sobre o que eu acredito do mundo. Eu já comentei algumas vezes pra vocês, mas eu não tenho uma relação muito próxima com meu pai biológico. Porque ele é uma pessoa que não respeita a minha identidade de gênero e nem mesmo os meus pronomes. Fazendo questão de não me chamar pelo meu nome Briana ou usar pronomes femininos e, portanto, como uma decisão minha, eu decidi que eu não vou estar mais gastando meu tempo, meu espaço nesse universo com ele. Porque toda vez que eu me disponho a estar presente em ambientes onde ele vai estar presente, como no caso, vamos dizer, no sítio dele, para alguma festa de Natal, como por exemplo, eu sempre acabo me arrependendo, porque eu saí do conforto da minha casa para ficar num local onde eu não apenas não me sinto bem-vinda, como também sou desrespeitada. E eu não vou aceitar isso mais na minha vida. E essa é uma decisão que eu tomei já há alguns anos, em começar a entender aquilo que eu aceito e eu não aceito na minha própria existência. E foi aí que, passando pelo X, eu encontrei um post de uma pessoa, que eu não vou revelar a identidade ou arroba aqui como uma forma de não expor ainda mais essa pessoa, mas o fio condutor que ele postou, eu acho que trouxe uma reflexão muito importante que eu espero poder te passar. O post começa assim, ele faz um comentário que diz: "Eu não consigo parar de chorar". E em seguida, tem uma foto de uma conversa no WhatsApp que é com o pai dele. A mensagem dele começa assim: "Oi pai, tudo bem? Bom dia. Então, anteontem eu comprei uns chocolatinhos pra você e pra mãe. Comprei o favorito de vocês. Deixei na geladeira. Eu queria entregar cara a cara, mas eu tô meio sem jeito pra isso. Só quero que você saiba que eu estou disposto a conversar, se você quiser. Nossas conversas ao longo do dia são só bom dia, bom trabalho, Deus te abençoe. E qualquer outra coisa que eu fale
você ignora e isso me chateia muito. Mas espero que você saiba que eu tô disposto a conversar e quero que as coisas voltem a ser como antes. O pai responde, alguns minutos depois, com duas mensagens. A primeira, bom dia, e a segunda, e Jesus te abençoe. Apenas isso. Em seguida, as pessoas comentaram, né? Tipo, pô, o que aconteceu? O que você fez pra acontecer isso, né? E ele fala, eu beijo garotos. Quem que é LGBT que eventualmente já não passou por uma situação como essa? É óbvio, tem pessoas que são abençoadas e que conseguem ter pais que realmente encarnam o que a gente imagina que deve ser um papel de pai. Alguém que respeita, alguém que acolhe, alguém que te ajuda a ser a melhor versão de si mesmo. Mas muitas outras pessoas são encontradas com indivíduos como o pai desse garoto, aonde os seus conceitos pessoais, os seus preconceitos pessoais vão muito além daquela vida que você ajudou a gerar. E eu até posso compreender que talvez o pai dele parta de um ponto aonde, dentro da perspectiva e da visão dele, o filho dele tá se entregando para o mundo, tá se entregando para as unhas do demônio, tá se entregando para a prática pecaminosa que a Bíblia e Deus condena. Eu não acho que, ao ser seco, maltratar, odiar, rejeitar, vai fazer com que qualquer LGBT queira se aproximar dos seus pais ou muito menos dessa religião. Pelo contrário, eu acho que mais afasta. E eu acho que é muito interessante porque a gente percebe como o amor cristão acaba em muitos tópicos que deveria ser o momento exato de esse amor emancipar. É o momento de abraçar, é um momento de envolver, é um momento de ajudar, é um momento de estar junto, de compreender, de encontrar caminhos, de respeitar. Porque por mais que a pessoa possa não seguir a sua linha ideológica de ideal de viver, ele ainda é um indivíduo, ele ainda é o seu filho, ele ainda é parte do seu sangue. E você conscientemente escolhe se afastar do que um dia foi o seu filho, sua filha, seu filho. E eu acho que isso é um ponto ainda mais complicado quando a gente percebe muitas pessoas criam seus filhos para serem servos, para serem uma extensão de si mesmo, desconsiderando completamente a autonomia daquele indivíduo, que vai ter uma personalidade única, que vai ter uma perspectiva de vida única, que vai ter uma experiência de vida única, porque é um ser humano independente, único e insubstituível. E muitos pais talvez não liguem, não respeitem ou mesmo não se importem com esses fatores. Eu percebo que a gente tem um problema na nossa sociedade, onde as pessoas têm filhos não porque elas realmente querem se comprometer com o desafio de construir um ser humano funcional, inteligente, empático, que respeite o próximo, que consiga conquistar os seus sonhos, que consiga ter autoestima, que consiga ter um valor próprio, para apenas cumprir um padrão social onde é esperado que ele se case com uma outra mulher, que ele vá para a igreja e que ele tenha filhos. Às vezes, os pais nem conversam com os filhos quando estão dentro de casa. Não sabe o que gosta, não sabe o que é, não sabe quais são os interesses, os medos, os desafios. Ou apenas o fato de ele estar cumprindo o protocolo de manter aquele indivíduo relativamente vivo já é suficiente para ele. E claro, esse indivíduo que ele mantém relativamente vivo tem que ajudar a cumprir o papel social da imagem daquela família perfeita. É o filho muito perfeitinho que vai na escola, que vai na igreja, e o pai que vai na igreja, e a mãe que vai na igreja. Mas dentro de casa, é um não conhecendo o outro, é um não respeitando o outro, é um odiando o outro, mas se mantendo amarrado naquilo que foi ensinado para eles que deveria ser, como deveria ser, e seguir isso mesmo que os torne infelizes. Às vezes o cara nem queria estar num relacionamento. Às vezes a pessoa não queria estar vivendo essa família. Mas é muito mais fácil você se permitir ser levado pela onda do que você lutar contra a maré. Você conseguir sair daquela onda que tá te empurrando é muito difícil. Exige com que você reavalie a sua vida, você define as suas prioridades e consiga lutar, inclusive até mesmo com aquelas pessoas que dizem te amar, para demonstrar que você está seguindo o seu caminho, a sua trajetória e aquilo que te faz realmente feliz. Dito isso, eu acho que tem pessoas que também são só
apenas ruins. Tem pessoas que não se importam. Tem pessoas que não têm empatia. É irrelevante para eles. E eu não tenho conhecimento acadêmico suficiente para conseguir raciocinar ou compreender todas as ramificações, porque eu acho que são muitas variáveis que criam pessoas como essa. Mas eu acredito que a palavra criar é a ideal, porque eu acredito que existe uma estrutura na sociedade que tira, muitas vezes, a capacidade de um certo indivíduo de raciocinar por si mesmo, de ter um raciocínio crítico sobre as coisas que são dadas como verdade, as coisas que lhes são dadas como o único caminho possível de se existir nesse mundo. E eu falo tudo isso pra vocês, não é como uma defesa de todas as pessoas LGBTs, como se ser da comunidade LGBTQIAPN+, fizesse com que qualquer pessoa adquirisse uma imaculação, é um indivíduo divino, é um indivíduo fadado a não cometer nenhum tipo de erros, de forma alguma. Todos nós cometemos erros, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas falhas pessoais. Mas a nossa identidade de gênero, a nossa orientação sexual, não deve ser fatores que podem ser colocados na balança para designar a forma que alguém respeita ou não a sua existência. Te dar o direito de ser reconhecido enquanto um ser humano, que é o que a gente vê por aí. Pessoas que são da comunidade LGBTQIAPN+, sendo tratada enquanto monstros, enquanto indivíduos que eles não são dignos de humanidade. Não pode usar um banheiro, não pode escolher como se chama, não pode escolher os seus pronomes, não pode escolher o que faz com o próprio corpo, como se nós não fôssemos dignos de sermos considerados humanos. Esse é um ponto importante porque eu acho que a gente precisa de compreender a diferença das nossas dificuldades pessoais e da diferença de aceitar humilhações. Não é porque você é uma pessoa que é da comunidade LGBTQIAPN+, que você deve aceitar alguém te humilhar pela sua orientação sexual ou fazer com que você se sinta envergonhado por ser quem você é. Vergonha deveria ser essa pessoa que tem a ousadia de levantar a sua boca imunda para querer fazer com que você, que é da comunidade LGBTQIAPN+, se sinta menos merecedor de respeito por ter a ousadia e a coragem de ser quem você verdadeiramente é na nossa sociedade. E bota coragem nisso, viu? Você acordar de manhã e conseguir ser sincero com o mundo, com as pessoas à sua volta, com seus amigos e com os seus familiares, de quem você verdadeiramente é e construir a sua vida nesse caminho não é fácil. Mas pode ter certeza que muitas pessoas nos odeiam exatamente pela força que temos de lutar por aquilo que realmente queremos para nós mesmos. A nossa força também tem resposta de medo. É uma força que é estranho. Como que essa pessoa consegue levantar de manhã quando Deus fala que ela não deveria ser assim? Quando todo mundo fala que não deveria ser assim? Quando o deputado sobe no seu palanquezinho para deferir transfobias, para deferir coisas horríveis? Quando a gente mata essas pessoas? Isso dá medo, porque a gente tem uma força interna que é muito maior do que todo esse ódio. Portanto, é importante, de primeiro passo, conseguir diferenciar. Suas falhas pessoais não dão aval para ninguém usar fatores que são identitários a respeito da sua própria vivência para te diminuir ou te humilhar. E aí eu acho que a gente entra nesse tópico de família. O que significa família? Pode até comentar aqui embaixo. O que é família para você? Quando eu penso em família, eu lembro da minha mãe. Como a gente comentou aqui, ninguém é perfeito. Ela tinha suas falhas, ela tinha suas complicações, mas ainda assim ela tentava fazer o melhor que podia. Ela não se isentava da responsabilidade do cargo de ser uma mãe. E mesmo com desafios, ela permitiu entender, compreender e educar
colocar-se para me amar, sendo exatamente da forma que eu for. Ela escolheu meu nome Briana. Ela esteve nos momentos mais significativos da minha vida, como o meu primeiro vestido para um evento no qual eu fui, a compra do primeiro salto e, inclusive, a compra do meu primeiro hormônio. Ela esteve comigo nesses momentos e toda vez que eu penso em família, eu lembro dela. Alguém que está lá para você. Um porto seguro que você sabe que, independente do que aconteça, você sabe que você vai poder contar com aquela pessoa. Claro, ela pode até reclamar, ela pode até dar um esporro, mas é um esporro de um lugar que é profundamente de amor, carinho e envolvimento. Se você precisar de colo, se você precisar de ajuda, essa pessoa não vai virar as costas. E ela vai querer ser a primeira a estar lá pra te ajudar. E isso eu não acho que depende de sangue. Porque eu também não acho que todas as pessoas que têm alguma relação com sangue comigo, eu considero quanto família. A família é muito mais do que apenas uma relação de sangue. É uma relação de afeto, é uma relação de experiências, é uma relação de respeito, é uma relação de comunidade. Onde mesmo com as suas diferenças, vocês conseguem encontrar caminhos para admirar, para envolver, para acolher e fazer com que as pessoas que fazem parte daquele grupo se sintam pertencentes daquele espaço, se sintam parte daquela família. Por isso que eu acho que é importante a gente entender que a gente não necessariamente precisa de ficar correndo atrás de pessoas que dividem o sangue com a gente. Às vezes, aquela pessoa recebeu o título de pai, eu recebi um código genético dele, mas isso não significa que aquela pessoa quer ser ou é a minha família. É doloroso compreender isso. É difícil você enxergar que, às vezes, a família com que você cresceu não se encaixam naquele comercial de margarina. Não se encaixam nos filmes que a gente assiste ou nos seriados emocionantes que nos fazem pensar, poxa, deve ser tão legal ter uma família assim. A realidade nem sempre consegue atingir os nossos anseios. E este é um ensinamento que é muito difícil de você absorver completamente. Mas que quando você compreende, você para de querer encaixar as pessoas nas expectativas que você tem que ela consegue estar. Você para de ver as pessoas pelo que ela poderia ser, mas sim pelo que ela realmente é. E quando você enxerga as pessoas pelo que elas realmente são, você consegue analisar se realmente isso é algo que você quer que esteja passando na sua vida. Será que você é alguém que não te respeita? Será que você quer alguém que, se tiver oportunidade, vai fazer um exorcismo? Será que você quer ter alguém na sua vida que não tem a mínima empatia de dizer um te amo, de te abraçar, de te envolver e de te respeitar? Seja pai, seja mãe, seja quem for. Se essa pessoa não te respeita porque você faz parte da comunidade LGBTQIAPN+, essa pessoa não deve ter o privilégio de estar na sua vida. E eu compreendo. Muitas vezes você está em condições que você não consegue se afastar fisicamente delas. Mas você consegue já começar a trabalhar, a se afastar emocionalmente e mentalmente daquela ideia de família que, na verdade, nunca existiu. Porque se a partir do momento que você trouxe quem você realmente é, e isso foi um divisor de águas na relação que você tinha com essas pessoas, é que aquelas pessoas nunca te amaram. Elas amavam a ideia que elas criaram sobre quem você era, mas não sobre quem você realmente é. O respeito não deve ser opcional. Seja com amigos, seja com família, seja com qualquer tipo de pessoa. Se alguém quer fazer parte da sua vida, essa pessoa precisa respeitar não apenas quem você é, mas seus limites, a sua vivência e a sua história. A gente vê que muitos familiares utilizam discursos religiosos para querer colocar uma armadura intocável, que é esse Deus, para justificar o seu comportamento horrível em relação aos seus familiares e as suas vivências e a sua verdadeira face que lhe foi apresentada. Mas isso não é justificativa. Para eles podem ser uma armadura, algo que eles convenceram para poder falar todo tipo de absurdo, transfóbico, LGBTfóbico para você e eles se sentirem bem em relação a isso.
Portanto, vai depender de você conseguir colocar limites. Cortar esse tipo de assunto quando ele vier. Falar que você realmente eu não quero falar sobre isso. Se você quer ter uma relação comigo, se você quer conviver na minha vida, a gente não vai falar sobre esse assunto. Você quer viver sua fé? Viva sua fé no seu espaço. Eu vou viver a minha vida do meu espaço. E essas justificativas, às vezes, são muito dolorosas, quase como uma tortura. Principalmente se você cresceu em um lar religioso, isso pode bater profundamente em você. E quando eu falo pra ti que você precisa de permitir com que pessoas que não respeitam a sua existência não estejam na sua vida, isso são pessoas que existem, isso são colegas seu, ou até mesmo deuses no qual um dia você acreditou. Se um Deus existe e ele não respeita algo no qual é imutável sobre a sua vida, esse Deus não deve ter o privilégio de receber o seu amor, medo, compreensão ou carinho. E mesmo se ele existir, eu digo com todas as letras que esse Deus é um monstro e que ele não deve ser adorado por ninguém. Se existe um Deus que cria seres para desde o seu início da sua vida sofrer incondicionalmente uma dor e um peso que é extremamente absurdo e que só quem passa compreende o que é, esse Deus não merece a sua vida. Esse Deus não merece o seu tempo. Esse Deus não merece estar te perturbando. Eu sou uma pessoa que, nossa, eu cresci nesse meio, sofria, chorava, clamava, pedia literalmente para que esse Deus tomasse uma atitude se esse realmente era a minha carga. E no silêncio, eu compreendi que ou esse Deus não existe, ou esse Deus não cometeu nada de errado, ou ele simplesmente é isento. De qualquer forma, eu não vou viver a minha vida baseada em um livro que passou em 1001 mãos. Existem tantas possibilidades. Porque essa, só porque a gente nasceu no Ocidente, vai ser a nossa própria verdade? É preciso com que você construa esse amor próprio para muito além das suas relações pessoais com seus familiares, é com os amigos, é com o mundo, é com a sociedade como um todo. É existir impondo respeito em todos os ambientes que você está. Eu não tô falando para você sair aí arrumando briga ou coisas do tipo, mas é você impor respeito. E quando necessário, se defender, sem dúvida alguma. Agora, pensando em como lidar com tudo isso, uma das estratégias que eu acho para construir um amor próprio é principalmente ter uma conversa consigo mesmo. Quem eu sou? Por que eu me sujeito a passar por esse tipo de situação? Por que eu tô me humilhando pelo afeto por essa pessoa que, obviamente, muitas vezes não quer fazer parte da minha vida? Por que eu anseio tanto por esse relacionamento amoroso por uma pessoa que não me respeita? Porque eu quero estar num local aonde eu não me sinto bem. São conversas que você precisa de ter consigo mesmo para que você consiga compreender quais são os mecanismos e gatilhos que estão fazendo você ficar nessa bola de neve que está te colocando num local de sofrimento. Que está fazendo com que você perca minutos valiosos da sua curta existência nesse planeta chorando por pessoas que não merecem nenhum segundo do seu tempo. É muito difícil. Essa busca interna é tão dolorosa quanto a dor que você sente. Mas a diferença de continuar vivendo essa dor imposta pelas pessoas que, na verdade, não respeitam e nem deveriam estar na sua vida, é que quando você consegue superar a dor de conhecer a si mesmo, você vai adquirir uma força no qual qualquer pessoa que chegue dificilmente irá abalar o amor e o valor que você tem sobre a sua própria existência. E aqui é uma questão mesmo de se valorizar. Quando você valoriza um carro, vamos dizer assim, se você olha para um carro que é muito caro, que você gosta muito, ou qualquer outro objeto de muito valor, a gente geralmente quer cuidar daquele objeto. A gente quer que aquele objeto tenha a sua melhor performance possível. A gente quer que aquele objeto dure muito, que ele não esteja quebrado, que ele esteja limpinho, que ele esteja mantido. É esse olhar de enxergar o valor na sua própria existência
que eu quero que vocês comecem a trabalhar consigo mesmos. Porque quando você começa a trabalhar isso, as suas relações amorosas são diferentes, as suas amizades são diferentes, a relação com seus familiares são diferentes, até mesmo as suas relações profissionais são diferentes, porque você sabe o que você está oferecendo, você sabe quem você sabe que não é um ser perfeito, mas que você tem o seu valor próprio e que ninguém vai ofertar menos do que você merece. Outro ponto que é extremamente importante é você construir a sua própria rede de apoio. A internet hoje permite com que a gente se conecte com pessoas do mundo todo, de diversas comunidades diferentes. E assim como a nossa família não necessariamente precisa de ser de sangue, ela também não precisa de estar fisicamente perto da gente. É completamente possível você ter uma família que está a uma ligação de distância, a uma mensagem de distância. E pode ter certeza que muitas vezes essas pessoas, elas vão cumprir um papel que é muito mais próximo do que a gente imagina da família, de comercial, de margarina, do que a família que às vezes está dividindo o mesmo teto que a gente. Minha sugestão para você é acompanhar YouTubers, criadores, streamers, comunidades de jogos que você gostam, que sejam muitas vezes voltadas para a comunidade LGBT, e conversando com as pessoas em locais de interesses que você pode ter em comum, conhecer pessoas, se conectar com pessoas, ir com calma e construindo essas relações. Eu acho que essa foi uma das melhores formas que eu conheci pessoas que eu definitivamente vou levar pra minha vida inteira. Eu acho que essas festas de finais de ano permitem com que a gente reflita as nossas prioridades. E eu acho que a prioridade número 1 em nossas vidas deve ser a nós mesmos. Pois ninguém nesse mundo vai perder uma noite de sono pensando se você tá bem, se você tá realizado, se você tá feliz, se você tá vivendo a vida como você realmente gostaria de estar vivendo ela. Se você não fizer isso por si mesmo, ninguém vai fazer. Pois esse não é o trabalho deles. Eles têm as suas próprias vidas para desenvolver. E muitas vezes a visão deles são tão curtas que eles não conseguem olhar para nada que esteja na sua lateral. Então dedique tempo para cuidar de si, para se conhecer, para entender os seus limites, para entender o que você gosta e enxergar o valor na sua própria existência. Você merece ter pessoas que olham para você, que te acolham, que te respeitam e que te amem por tudo que você representa. E se alguém, por qualquer motivo, não pode oferecer isso ou não quer estar na sua vida, deixa ela aí. É uma libertação que ela tá te dando para que você possa ter a iniciativa de conhecer outras pessoas que realmente podem valorizar aquele espaço na sua existência. Quero desejar um excelente Natal para cada um de vocês que estão me ouvindo agora. Esse projeto do Brisa da Bri tem sido um projeto que eu tenho tido desejo há muito tempo de desenvolver. Eu acho que é um resgate, de certa forma, para quem já conheceu o meu trabalho no passado, no YouTube, e que a gente está podendo estar dando vida neste novo formato de podcast. A gente teve 2 episódios que foram lindos, super legais, vocês estão engajando, e eu tô muito grata por isso. A gente tá quase atingindo 100 inscritos aqui nesse canal, então seria muito legal se a gente conseguisse atingir 2025 com 100 inscritos no canal. E, novamente, eu te convido a se tornar um membro no nosso Apoia-se, onde você pode ajudar a dar continuidade e financiar diretamente a continuidade desse projeto, sugerir temas e, inclusive, assistir antecipadamente os episódios, assim como acesso a um podcast exclusivo de assuntos picantes, mais 18. Meu nome é Briana Nasky e foi um prazer magnífico ter você aqui comigo. Se você gostou desse episódio, por favor, avalie ele, dê as suas 5 estrelinhas, deixa a sua curtida. Se você estiver assistindo pelo YouTube, lembre de se inscrever no canal, ativando as notificações. Comente o que você achou sobre essa reflexão, pois eu acho que a nossa comunidade consegue ser muito mais forte. E quem sabe, esse vídeo possa ser também uma ponte para que outras pessoas comecem a construir a sua própria família escolhida. Porque, assim, eu me sinto muito realizada quando vocês me chamam de mamãe. E eu acho que esse é um sentimento que lembra pra mim como a gente pode construir as nossas próprias famílias, né? E por que não? Mamãe Nasky, bem assim, ó, cheia de alegria pra dar.
Um beijo, meus amores! Feliz Natal! E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau!